Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para você sobre possibilidades e quero trazer essas possibilidades no âmbito do emagrecimento. As pessoas me perguntam, né, se isso é possível. Sim, embora eu por um bom tempo achei que não fosse possível, que não fosse uma coisa que iria surgir na minha vida. Eu acho que tem muitas pessoas que pensam como eu, que talvez o emagrecimento não é para elas, né? Elas não conseguem atingir um resultado na questão do emagrecimento. Mas eu tô aqui para falar para vocês que é possível sim. Mas como que faz isso? É a pergunta que as pessoas me fazem. Suelen, como que faz isso? Acho que o primeiro ponto que a psicologia aponta, não sou eu, né? Quero deixar bem claro, não é a minha verdade, né? É a verdade da mente, é a verdade da psicologia. Eu passei 10 anos da minha vida estudando a mente humana, então eu falo sobre isso com propriedade e embasado na questão da psicologia. Quero deixar bem claro que não é a minha verdade, mas eu vivenciei isso na prática, então acho que fica mais fácil falar sobre isso, né? Para mim não era uma possibilidade, eu vejo que para muitas pessoas também não é uma possibilidade, mas é possível. Quando eu me vi sobrepeso, né, e pensava assim, nossa, quando que eu vou conseguir realmente seguir um plano alimentar, quando que eu vou conseguir fazer atividade física? E aquilo tudo era possível até um certo peso, até uma determinada pesagem, né? Era possível. Só que à medida que a gente vai procrastinando, vai deixando de lado, não vai olhando para isso, isso vai tendo realmente um peso, né? Quando eu falo um peso é em duplo sentido, né? Na questão física, que tu realmente tem um ganho de peso significativo, e acho que na questão da mente também, né? Aquilo vai pesando e tu não vai vendo mais a possibilidade. E isso ficou muito claro para mim. Acho que quando eu tava mais ou menos nos 80, 86 quilos era muito nítido, né? Eu fazia uma atividade e logo emagrecia, eu seguia um plano alimentar, emagrecia, chegava a bater 10 quilos. E eu, se eu perpetuasse, eu ia aos poucos, né, entendendo e ia conseguir emagrecer. Mas enfim, por várias coisas que aconteceram comigo e a minha história, e eu me pergunto, né, eu me pergunto mesmo se aquilo tudo realmente foi desculpa, foi não estava pronta para ver, foi descaso, falta de cuidado, procrastinação. Acho que foi uma reunião dessas coisas, né? E quando eu comecei a ver elas, eu não consegui mais desver como eu falo. E aí foi muito claro assim para mim. Teve um ponto que eu tomei uma decisão, né? E foi assim nessa época, né? Comecei a pensar sobre aquilo, pensar. Eu me lembro que eu fui à praia e eu falei, não, ano que vem vai ser diferente. E aí realmente voltei da praia muito determinada, né? Agora eu vou, ou vai ou racha. Foi mais ou menos assim, né? E foi bem isso que eu me lembro que eu fiz essa fala para várias pessoas, né? Não, agora eu vou mudar de vida. E realmente comecei a mudar de vida. Eu já estava numa preparação da minha mente muito boa, então a minha mente estava muito esclarecida sobre qual o processo que eu ia atingir dali para diante, e foi acho que uma das primeiras vezes que eu coloquei essa questão a longo prazo e estava determinada de cumprir aquilo. Mas meu corpo já estava muito debilitado e eu não consegui cumprir. Eu comecei me matriculei no estúdio de treinamento funcional. Comecei a fazer funcional, primeira aula, segunda aula, terceira aula, tudo muito tranquilo, com muita dificuldade. Na quarta aula eu passei mal. Eu passei mal e não consegui manter, né? Aí dei um stand-by ali de uma semana, retornei, porque estava muito comprometida, muito determinada. Retornei e de novo eu passei mal. Nessa segunda vez que eu passei mal mesmo, né? A gente teve que buscar uma intervenção médica. E aí o médico disse, olha, procura um cardiologista porque é a tua pressão, tu não tá bem, né? E nessa época eu já sabia que eu era cardiopata, mas não sabia a gravidade da situação. E aí procurei um cardiologista, daí ele falou, olha, teu problema é gordura, tu precisa perder peso. E eu falei, doutor, eu tô seguindo um plano alimentar, me matriculei na academia, tô fazendo, tô com personal, tava tudo funcionando e eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele pediu um monte de exames e aí quando os exames ficaram prontos, ele me chamou e falou, Sueli,
Aí me explicou a questão do coração, né? O teu coração tá aqui e em torno dele tem uma capa imensa de gordura em toda a volta dele. Então ele não tá conseguindo bombear. Então a gente tem duas soluções. Ou a gente faz uma cirurgia para remover essa gordura e organizar isso, ou tu faz uma cirurgia para perder peso. Aquilo na hora meu Deus, cirurgia não era uma possibilidade para mim. Eu queria fazer tudo aquilo de uma forma natural. E ele falou, tu não vai conseguir fazer de forma natural, não é pra ti fazer de forma natural, porque tu vai morrer. E hoje, pensando na questão do morrer, se tu não fizer nada, tu vai morrer, tu pode ter um infarto a qualquer momento. E se tu fizer, também há a condição de morrer na anestesia. Então, o que tem pra ti é a morte. Ah, vai lá, né? Estuda psicologia. Então, a gente fala muito sobre a morte no consultório, embora falar sobre a morte e realmente pensar nessa possibilidade são coisas totalmente diferentes. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Mas eu disse, doutor, tu vê, né? Morrer todo mundo vai um dia. Ele falou, pois é, mas tu, uma menina jovem aí, bonitona, vai morrer com uma carreira inteira pela frente. Não, e o pior, né? Ele era um médico que me conhecia. Ele falou, e o pior, né? Vai deixar um filho pequeno rolando na mão dos outros. Deixar um filho pequeno na mão dos outros não era uma possibilidade para mim. E aí ele falou, pensa e depois a gente vê o que faz, né? E aí me deixou o contato lá do médico para fazer uma cirurgia para perder peso, a questão dos medicamentos, enfim, me deixou lá um aparato de receitas para seguir. Entrei no elevador com aquilo martelando na minha cabeça, né? Meu Deus do céu, eu vou morrer e vou deixar um filho pequeno rolando na mão de alguém. Não, rolando na mão de alguém não, tem minha sogra, tem minha mãe, né? Tem o pai, todo mundo vai assessorar, vai acolher e vai ficar tudo certo, né? Eu já estava trabalhando com a possibilidade da morte, né? De morrer. E aí, aquilo começou, e eu falo, né? Olha aí, ó. A mente ganha poder, gente. A mente ganha poder. Por isso que eu falo, precisa assessorar as coisas, precisa assessorar as situações. Vocês precisam estar ali para realmente começar a pensar sobre aquelas situações. A minha mente começou a ganhar poder. Eu estava no elevador e ela começou a me mostrar possibilidades. Bom, mas de repente tu perde a tua sogra antes de tu, né? E se perde a tua mãe, e aí teu filho vai ficar como? Teu marido vai refazer a vida dele, ele é novo, ele precisa refazer a vida dele. E aí o teu filho vai ficar com ele. E se a pessoa que entrar no relacionamento com o teu marido não gostar do teu filho, meu Deus, a minha mente na hora me mostrou aquela possibilidade, que não era uma possibilidade, Deus o livre, eu não posso morrer. Eu não posso morrer, né? Porque olha o que a mente me fez, né? Olha o que ela fez comigo. Eu já tinha me separado, eu já tinha morrido, meu filho ia ficar rolando, a pessoa que meu marido fosse conhecer não era uma pessoa que fosse cuidar do meu filho, uma sucessão de coisas, né? O lado negativo, é isso que a mente faz, né? Ela nos mostra o negativo. E aí eu comecei a dizer, não, peraí, vamos assessorar, isso não é uma condição pra mim. Eu vou mudar de vida. Agora eu vou fazer alguma coisa para mudar de vida. Na verdade, eu já estava naquele processo, mas aquilo foi o estopim, foi a carga, foi o combustível, foi a explosão, não sei, mas aquilo pegou fogo dentro de mim e eu disse, não é uma condição para mim e a partir de hoje eu vou me tornar uma outra pessoa. E foi o que aconteceu. Então, o que eu quero contar aqui para vocês, e esse é um trechinho da minha história, né? Eu quero fazer um vídeo contando toda essa história. Para você entender que o que vai te motivar na questão de mudar de vida, de emagrecer, é algo intrínseco. Pode ser extrínseco? Pode, mas se vir de dentro pega fogo mais rápido, te sensibiliza muito mais. Então olhe para dentro de você, procure alguma motivação e comece a mudar de vida. E se você quer alguém para te ajudar, estamos aqui. F4S é para você. Até mais.